o senhor Clorivaldo Rocha Correia, especialista em engenharia de transporte e trânsito, professor José Luiz Brito Bastos, representando a secretária de Educação, Denise Vieira, a gerente do Departamento de Inclusão e Atenção ao Educandos, a senhora Tânia Franklin Pedrosa Azevedo, representando o secretário de Desenvolvimento Social, a senhora Flávia Asbeck. Aproveitamos para justificar o chefe de Departamento de Proteção Especial da MAC, a senhora Alessandra Rosa, justifica sua ausência por motivo de saúde. O gerente de Departamento de Estudos e Projeto de Transporte da CETRA, estamos citando a presença dele, o senhor Marcelo Valente, citando a presença do supervisor de tráfego em área, o senhor Clésio Matos, e também o vereador Zé Márcio pede para justificar a sua ausência, que ele se encontra na reunião do Conselho do COMPAC, do Conselho de Patrimônio. O senhor também, Eduardo Fácio, justifica a sua ausência e nomeia o Paulo Mariano para representá-lo. Damos por aberta a primeira audiência pública do 9º período, atendendo a requerimento 3.258 de 2017, de autoria da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos dos Idosos, composta pelos vereadores Ana Rossignoli, André Mariano, João Cotec e Kennedy Ribeiro, para discutirmos os problemas de trânsito em Juiz de Fora. Passamos a palavra à vereadora Ana Rossignoli, para as considerações iniciais. Pela ordem, vereadora Ana. Eu gostaria de pedir permissão a Vossa Excelência para, antes da nossa fala, antes do início, passar os vídeos que foram produzidos pela TV Câmara. Obrigada, senhor presidente. Os vídeos estão já ok para serem transmitidos? A distância entre os passeios não parece muito grande na correria do dia a dia, mas para os idosos, atravessar a rua pode ser bem complicado. No centro de Juiz de Fora, alguns pedestres reclamam do pouco tempo que têm para chegar ao outro lado. Não, a gente custa muito atravessar. Só para colocar o som. Precisava mais um bocadinho, porque tem hora que você tem que... A distância entre os passeios não parece muito grande na correria do dia a dia, mas para os idosos, atravessar a rua pode ser bem complicado. No centro de Juiz de Fora, alguns pedestres reclamam do pouco tempo que têm para chegar ao outro lado. Não, a gente custa muito atravessar, é difícil. Precisava mais um bocadinho, porque tem hora que você tem que correr, entrar de bengala, e parece que é 30 segundos, né? Uns 50 segundos que seria bom. Idoso aqui fora não tem vez, né? Outros acham que o tempo é ideal e acreditam que o que falta mesmo é atenção. Sempre que eu atravesso legal. Se atravessar rapidinho, sim. O tempo é bom, o pessoal quer sempre paciência, esperar mais. Dá para atravessar bem. Flagrantes de abusos são comuns. Pessoas atravessando fora da faixa, mesmo com o sinal aberto para os carros. Só que para os idosos, principalmente aqueles com dificuldade de locomoção, isso pode ser bem perigoso. Seu Alceu conta que quase foi atropelado no cruzamento entre as avenidas Rio Branco e Itamar Franco. Eu não fui atropelado porque o motorista do ônibus foi simpático. Eu vim de lá. Eu tenho dificuldade respiratória, então eu ando devagar. Eu passei no lugar certo, eu acho, porque é meio confuso por causa desses ônibus que vêm aqui subir na Itamar. Segundo um levantamento feito pelo jornal Tribuna de Minas, em julho desse ano, Juiz de Fora é a segunda cidade do país com maior número de acidentes envolvendo idosos, perdendo apenas para São Paulo. Dados que preocupam a presidente da Comissão do Idoso, vereadora Ana do Pátrio Frederico, do PMDB. Muitas vezes o idoso ele não foi preparado para o fluxo de veículo de uma cidade grande. Na verdade, os idosos de hoje tinham no passado uma cidade calma, uma cidade tranquila.
E hoje eles não estão acostumados a respeitar o semáforo, fazer a travessia com segurança no sinal de trânsito. Nós temos trabalhado, temos tentado conscientizar tanto os motoristas quanto os pedestres, porque nem todos são motoristas, mas todos nós somos pedestres. O secretário municipal de Transporte e Trânsito, Rodrigo Tortoriello, disse que a Cetra já está estudando a situação, mas destaca que o mais importante nesses casos é redobrar a atenção. A expectativa de vida aumentou bastante, isso é positivo. Essas pessoas estão na rua, isso também é positivo, elas não estão mais trancadas dentro de casa, são idosos ativos. Porém, ainda existe uma questão de adaptação com relação ao reflexo. Tem mais algum vídeo? Passamos a palavra à vereadora Ana para as considerações iniciais. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereador Kennedy, vereadora delegada Sheila, vereador Júlio Obama, vereador Wagner, vereador João Coteca, vereador Betão, autoridades e público presente. Senhor presidente, o motivo pelo qual nós solicitamos esta audiência pública hoje, na abertura da Semana do Trânsito, foi diante de uma reportagem da Tribuna de Minas, dizendo que Juiz de Fora é a segunda cidade que mais sofre com a violência do trânsito em relação às pessoas idosas e no público em geral. Nós entendemos que, às vezes, a pessoa considera como violência um fato ocorrido numa estrada, mas gera como pesquisa para Juiz de Fora. Por exemplo, vou citar um exemplo. BR-040, teve um acidente, aquela pessoa vem direto para o HPS. Então, ela vem para a estatística de Juiz de Fora. Então, isso não quer dizer que realmente o número de acidentes de Juiz de Fora é tão violento assim, segundo a estatística da Polícia Militar e também da Cetra. Mas, independente de ser a segunda ou não, compete a nós, desta Casa Legislativa, compete a nós do povo, porque a responsabilidade é minha, é dos senhores vereadores e é de cada um dos senhores e das senhoras que aqui estão. E, enfim, de toda a população juiz-forana. Nós temos que preservar no direito de cuidar das nossas pessoas idosas. Porque, na verdade, gente, eu sou uma pessoa idosa ativa, mas nós temos muitas pessoas idosas com problema de mobilidade reduzida, temos idosos deficientes, temos as próprias pessoas mais jovens também com deficiência. E cabe a nós, então, fazer esse trabalho pedagógico, esse trabalho educativo, levando a toda a população nossa preocupação, pedindo socorro. Ajudem o idoso, uma pessoa idosa, a fazer uma travessia, porque o idoso é teimoso. Ele acha que ele pode tudo. Ele acha que ele ainda está no vigor da mocidade, da juventude. Mas não é isso. Nós temos e precisamos conhecer as nossas limitações. A cada ano que se passa, as nossas dificuldades vão aumentando. Nós envelhecemos desde o dia que nascemos. E aí o envelhecimento vai causando a vulnerabilidade de cada pessoa. Então, o idoso ele não deve vir para a cidade sozinha. As famílias devem acompanhar as suas pessoas idosas, independente da sua situação ou não, evitando assim assaltos, evitando vandalismo, evitando acidentes do trânsito. E o que nós queremos é exatamente essa prática da boa ação. Se você que é mais jovem,
ou é até mesmo uma pessoa idosa, mas que tem dinamismo, procure fazer uma travessia junto a uma pessoa idosa. É muito comum, e esse fato acontece comigo, e acontece com qualquer um. Às vezes a gente se distrai e vê um jovem atravessando a rua, a gente segue aquela pessoa sem olhar o semáforo. Isso é muito comum, gente, já aconteceu comigo. E é comum acontecer com as pessoas. Então, o que a gente quer nesse momento, senhor presidente, é unir forças junto à CETRA, junto ao CONSET. A Comissão do Idoso está aqui muito bem representada pelo nosso amigo Pitico, representando o Departamento de Saúde do Idoso, pela nossa querida Ana Ed, representando a OAB, pela Ana Bia, representando a CETRA. Temos aqui também o Rogério, né, que é da Coordenação do Idoso. E na plateia nós temos várias pessoas da comissão. A nossa comissão, nós debatemos mensalmente todos os problemas que vêm dificultando a qualidade de vida do idoso. E deparamos que o trânsito é o maior problema que o idoso vem enfrentando na cidade de Juiz de Fora. Então, querendo aí já agradecer a presença de todos vocês, que nesta tarde compartilham conosco esta prática educativa do trânsito de Juiz de Fora. O nosso muito obrigada pela atenção, uma boa tarde. Obrigada. Passamos a palavra para a escrita do público, a senhora Maria José Antunes, por 5 minutos. Está faltando gente do Proidoso aqui, o que é isso? Chega de AMAC, hein? Não queremos AMAC mais não. A AMAC, eu estou sabendo desde 2001, que o Tarcísio Delgado falou que a AMAC é a continuação da ditadura. E é a que me tortura, né? Porque positivismo foi que criou ditadura em 64, eu em São João del Rei, e o meu cérebro positivista desde que eu nasci. Então, chega de me massacrar. Vamos reconhecer que eu sou acima do normal cada vez mais. Ontem estava falando sobre o segredo da pessoa até rejuvenescer, né, gente? E eu já estou nessa. Eu vou me apresentar para esse homem que está fazendo essa experiência, que eu faço muito exercício. Ele está lá pelejando. Vocês viram no Fantástico? Uma benção, hein? Gente, mobilidade, hein? Chique. Boa e bela tarde para todos presentes. Bênçãos. Observo desrespeito demais no trânsito, apesar das leis em favor dos idosos. Sou brincalhona, consciente, mas xingam o prefeito Bruno Siqueira para me provocar por ele ter sido meu aluno. Motoristas fazendo isso, lá do Centenário, e agora o pior é lá do Náutico, que eu gosto de sábado e domingo nadar lá, ficar 1 hora boiando sem afundar, com as mãos cruzadas. É uma benção. Querem me massacrar para você acima do normal. Chega. Eu quero diversidade do bem agora. Eu não sou normal, sou acima do normal, graças a Deus. Sofri muito e tive que transcender, né? Me provocaram. Falam quererem tirar os bancos da frente da roleta. É tortura obrigar idosos e outros prioritários a ultrapassá-la. Né? Indo para o Náutico, tem um motorista que é arriscado, xingando, né? Ou para cumprimentar passageiros. Demora demais a chegar lá. Já cansei de falar, é Anderson Luiz, não confundo com Janderson Luiz, que é uma belezinha. Muito bom, eu gosto de elogiar. Reclamei várias vezes aqui na Câmara, né? na CETRA, na empresa, mas ele assusta todos lá. Sábado e domingo passados, não falou direto de Bruno Siqueira, né? Mas com outros passageiros. Ontem, uma senhora escura como ele chamou-me de doida várias vezes, né, culpando o trocador, que é branco, por não deixar sua filha com crianças ficar na frente.
Porém, o trocador mandou a perguntar ao motorista e ele é que não deixou. Eu respondi, isto aqui é racismo contra nós dois brancos. Este racismo com o branco é super grave, pois inclui ciúmes, inveja, vingança. Eu sou a maior escrava branca de todos os tempos e lugares, com intromissão e forjação de que sou má. É preciso desmascarar o mal, né? Cortar pela raiz. Reprogramar este sistema que me massacra, para poder nunca acabar a ditadura da diversidade do mal. O parapsicólogo Artemio Long confirmou na Rede Vida, coitada dela, pois no Brasil a tendência é massacrar os ótimos e elevar os medíocres, que são os violentos, sádicos, os malandros, né? E eu fiz curso com ele em 64 em São João del Rei. Sabia-se do meu super cérebro já. Sei que pagam criminosos para repetir falas, né? Que programam mentes para perder a identidade e personalidade própria. Comigo jogam sobre mim o que os outros fazem, principalmente comigo, não é? Desde eu criança, pois eu era a caçula, para os dois irmãos não serem corrigidos. Basta assistir lá no Proidoso, acusarem que eu falo demais e xingo. Porém, eu levo na brincadeira, né? Procuro levar na brincadeira, tipo assim, desapega da carta e elogio todos os 4 jogadores da mesa de buraco. A minha verdade é essa, infelizmente, eles forjam o contrário, viu? Então, bênçãos para todos, que nós possamos agora acabar com essa violência, porque eu sei que os meninos estão se matando aí no tráfico por causa de casos como o meu. Nós agradecemos. Passamos a palavra agora para os inscritos da mesa, pela ordem, vereadora Ana. Senhor presidente, eu não poderia deixar de citar, e foi uma falha da minha parte, não só a presença do nosso nobre secretário José Soter de Figueroa, como também fazer o destaque de que ele, juntamente com o hoje deputado Isauro Calais, foram os idealizadores e incentivadores da Comissão Permanente do Idoso nesta casa. E logo depois nós viemos aí dando continuidade, estivemos juntos durante um determinado período e estamos aí dando continuidade a esse trabalho que foi iniciado por eles. Obrigada. Passamos a palavra ao especialista em engenharia de transporte e trânsito, professor José Luiz Brito Bastos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores secretários presentes, demais autoridades e a povo de um modo geral. Meus amigos, rápidas palavras. Na verdade, as cidades são para as pessoas. Isso é fundamental. A gente tem que pensar sempre nessa situação, nessa condição. Muito bem. No mundo, morrem por ano 1.300.000 pessoas em acidentes de trânsito. A ONU, em 2010, estabeleceu uma década de ações para os seus 178 países, no sentido de fazer uma redução em torno de 50% dos acidentes de trânsito. Pois bem, nós estamos praticamente no final dessa década. Em 2020, termina esse tempo, tá certo? No Brasil, morrem 60.000 pessoas por ano no trânsito, segundo o seguro DPVAT. Segundo o Ministério da Saúde, em torno de 45.000 pessoas. São 150.000 pessoas mortas por dia no trânsito. Isso absolutamente não tem cabimento. As cidades crescem, a população aumenta
o volume de automóveis aumenta consideravelmente no mundo inteiro. É uma luta, uma guerra, um conflito entre o automóvel e o homem. E o automóvel e as motocicletas são conduzidas pelo próprio homem. Existe uma legislação de trânsito. Existe uma legislação de trânsito que não tem sido respeitada. As pessoas fazem vista grossa. Quando assumem a direção dos automóveis, das motocicletas, se transformam. Se esquecem de que são pedestres, como todos nós somos. E aí é que está realmente o perigo. Excesso de velocidade, desrespeito total às normas de trânsito que eles aprendem nas autoescolas, mas não colocam em prática nunca. Então, a Comissão Municipal do Idoso está aí propondo essa audiência pública. Os senhores vereadores estão presentes aqui, as autoridades do Executivo aqui presentes também. Eu até diria o seguinte, Juiz de Fora, embora tenha sido mencionado aí que Juiz de Fora foi a segunda cidade com o maior número de acidentes com idosos no Brasil, depois de São Paulo, o problema é o seguinte, Juiz de Fora é uma cidade bem sinalizada. É uma cidade que tem uma boa infraestrutura de transporte e trânsito, ninguém pode negar isso. O problema é o seguinte, de quem é a culpa, então? O questionamento é esse, de quem é a culpa? É do pedestre ou é dos motoristas e dos motociclistas? Eu acho que essa culpa também é compartilhada. Agora, o que ocorre é o seguinte, nós temos um Código Nacional de Trânsito. Está lá no Código de Trânsito a questão da educação para o trânsito, que deve ser ministrada do 1º ao 3º grau. Eu pergunto, esse artigo do Código de Trânsito, me parece que até hoje não foi regulamentado, porque se assim fosse, nós estaríamos educando essas pessoas, ou seja, educando na base, principalmente as crianças. É com elas que nós vamos mudar o comportamento das pessoas no futuro, no trânsito. Nós temos que trabalhar nesse sentido. Vocês que são amigos dos deputados federais, dos senadores e etc., preciso de lembrar a eles isso aí, que o Código de Trânsito existe, é uma norma, é uma lei, precisa ser respeitada. E nós temos que mudar essa condição. Fazer com que a educação para o trânsito seja ministrada obrigatoriamente a partir do 1º grau. Isso ninguém pode esquecer. E se for assim, as coisas podem mudar, porque as crianças, quando aprendem, elas multiplicam aquilo que aprendem e não cometem erros. Agora, educar esse pessoal que está hoje no trânsito, gente, é muito difícil. Estamos na Semana Nacional do Trânsito. Não pode ser só a Semana Nacional do Trânsito. Tem que ser o Ano Nacional do Trânsito, os anos nacionais do trânsito, os anos do trânsito, frequentemente. Temos que trabalhar nesse sentido, de melhorar cada vez mais a educação, fazer com que a cidade seja mais sinalizada ainda do que já está. E aí, senhor secretário de Transportes, eu vou sugerir ao senhor que instale, na maioria dos lugares que for possível, nas interseções, os sensores de avanço de semáforo, porque um abuso tem sido muito grande nesse sentido e o risco cada vez maior. A minha mensagem, basicamente, seria essa, porque o tempo aqui é muito pouco. Mas eu agradeço a todos e espero que nós possamos juntos, unidos, todos, lutar no sentido de que Juiz de Fora possa ter um trânsito mais seguro e que as pessoas possam realmente transitar com maior tranquilidade, melhor qualidade de vida. Muito obrigado. Nós agradecemos. Passamos a palavra agora à delegada de trânsito, que foi convidada para a audiência pública, mas também vereadora, delegada Sheila. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar aí os presentes, né? Secretário José Sota de Figueiredo, Rodrigo Toriello, Ana Bia, Ana Ed, o Pitico, na pessoa do presidente, cumprimentar a todos os vereadores presentes também, de forma especial a minha amiga vereadora Ana Rossignoli, né, que está sempre, que está à frente da Comissão
a Comissão dos Idosos, né? Defesa dos Direitos dos Idosos, aqui da Câmara Municipal, também o vereador Kennedy, que é da comissão, o vereador João Coteca, e parabenizar pelo brilhante trabalho que vocês realizam aí à frente da comissão. É uma comissão muito bonita, né, que apresenta trabalhos excelentes. Parabenizar pela iniciativa dessa audiência pública de suma importância, né, hoje inaugurando aí a Semana do Trânsito, né, um assunto tão importante. Afinal de contas, nós sabemos que o trânsito mata, né, e mata muito, mata até mais do que em muitas guerras famosas que nós tivemos aí no mundo todo, né? Então, por isso é importante a importância dessa semana, semana de conscientização, de nós falarmos aí sobre a educação para o trânsito, né? A fala que me antecedeu, muito feliz nessa questão. Eu acho que o que falta mesmo é educação, né? Educação no trânsito. Acho que o X da questão é esse. Eu hoje estou como delegada de trânsito e recebo todas as ocorrências envolvendo acidentes de trânsito, infrações administrativas, e eu posso dizer que o número ele nos assusta um pouco, né? São muitas, mas muitas ocorrências mesmo, aqui de Juiz de Fora. E só Juiz de Fora, eu nem falo da região como um todo. Veículos apreendidos, cerca de 1.000 veículos apreendidos por mês em Juiz de Fora. Isso é o que a fiscalização alcança, fora o que a fiscalização não alcança. E as razões são as mais diversas possíveis. Primeiramente, falta de licenciamento, mas um número muito grande de pessoas dirigindo inabilitadas, né, que acarreta também o recolhimento do veículo, estacionar em locais inadequados, né, uma gama muito enorme também de multas. Eu também sou titular, já vou passar para a doutora Mariana, mas até o momento ainda não publicou por Belo Horizonte, do CIPAT, que é um setor que ele processa ali os processos administrativos por pontuação, excesso de pontuação. E ali a gente consegue perceber de uma forma muito clara a falta de educação para o trânsito, pelo número excessivo de autuações. Muitas vezes a gente ouve pessoas falarem assim, a indústria da multa, tudo é multa, mas essa não é a questão, né? Se existe muita multa é porque as pessoas não estão dirigindo de forma adequada. Garanto que assim, 99% das multas elas são justas e aplicadas de forma correta. Eu sei disso porque hoje nós temos tramitando no CIPAT cerca de 8.000 processos administrativos por excesso de pontuação. Ou seja, a pessoa atingiu mais de 20 pontos, né, na sua carteira dentro de um ano. São mais de 8.000 processos administrativos. E eu estou ali na nossa caixa virtual do CIPAT para instaurar cerca de 2.000 processos administrativos que estão pendentes ainda de instauração. Nós não conseguimos instaurar isso tudo de uma vez. O tamanho, o número de pessoas que excedem a pontuação. Então, e pessoas de todos os níveis, de todas as classes sociais, né, de toda forma, estão ali com excesso de pontuação. Então, isso demonstra de forma muito clara a falta de educação, mesmo no trânsito. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, é isso mesmo. Desejo que a nossa semana seja excelente, né, de muito trabalho, muito aprendizado, e que as pessoas que estão envolvidas consigam transmitir essas informações para um número maior possível de pessoas. Tá bom? Então, muito obrigada a todos e boa tarde. Nós agradecemos, delegada Sheila. Também gostaria de agradecer a presença dos 30 alunos da Escola Municipal Álvaro Braga, do bairro Dom Bosco, que se encontram aqui presentes no nosso programa Conheça a Câmara. Dá boa tarde a vocês novamente. Passamos a palavra ao presidente da Associação dos Aposentados, senhor Antônio Amaral. Senhor presidente, boa tarde, demais autoridades, público presente. Quando saiu a reportagem em que falava que Juiz de Fora é a segunda cidade do país em que mais tem acidentes com idosos, lá insinuava também as entidades que cuidam dos direitos dos idosos. Como o que faziam essas entidades?
Então, isso nos preocupou muito. E esses assuntos do trânsito têm sido ventilados na Comissão do Idoso, no Conselho Municipal do Idoso e nas reuniões também da nossa associação. E o que preocupa, a gente faz uma análise, por que o trânsito do Juiz de Fora está se tornando caótico. E existe, ainda que não fosse a segunda cidade, que o trânsito fosse uma maravilha, mas quem anda pelo centro da cidade, principalmente, Avenida Getúlio Vargas, Rio Branco, e vê as pessoas atravessarem de uma maneira indisciplinada, o sinal já fechou, continua atravessando, e carrocinha de um lado, carrinho do outro. Então, a gente procurou equacionar e cutucar os órgãos, no bom sentido, para promover. Inclusive, a gente ficou sabendo, o problema de carga e descarga, ele atinge muito o centro, Getúlio Vargas principalmente. Nós tivemos a oportunidade com a senhora Ana Bia, ir lá no secretário de Atividades Urbanas, e ele mostrou todas as suas preocupações. Por quê? Os acidentes acontecem por dois motivos. Ou a pessoa é imprudente, ou as condições do trânsito não são favoráveis. Existem condições inseguras demais. Não podemos culpar só motoristas, não podemos culpar só o pedestre, não podemos culpar só a prefeitura, só o departamento de trânsito. É preciso uma discussão entre todos esses órgãos envolvidos, inclusive as entidades que cuidam dos direitos dos idosos, para que as soluções apareçam. Porque a gente fazer uma campanha na Semana do Trânsito vai melhorar por um mês, mas e depois? A gente tem que tomar atitudes visando o futuro. Por que é tão indisciplinado a carga e descarga? Por que é tão indisciplinado a travessia de pedestres, principalmente na Getúlio Vargas? Onde eu passo todo dia lá, eu tenho que estar desviando de carrinho, é caminhão parado em fila dupla, é funcionários que fazem... A gente soube que o vereador Júlio Obama, se não me engano, apresentou um projeto para que a carga e descarga fosse feita à noite. Houve uma gritaria geral, mas a gente vê que durante o dia a indisciplina também é geral. Então, é preciso que, parece que agora vai acontecer uma reunião entre o CDL, vai acontecer uma reunião envolvendo a carga e descarga, o pessoal das lojas, e o pessoal da fiscalização, da prefeitura, a guarda municipal que cuida da fiscalização do trânsito, para que as soluções apareçam, porque o motorista é imprudente, o pedestre é imprudente e as condições não são seguras. Por exemplo, o trânsito já é caótico. Há pouco tempo teve um acidente na Zona Norte. Aliás, quando tem um acidente na Zona Norte, é 3, 4 horas para o trânsito voltar ao normal. E isso reflete, vai até Benfica, ou vem até aqui a BD, aquela fila, e o pessoal já cansado, se desentendem, ficam provocando constrangimentos ainda maiores entre os participantes que estão dentro daquele ambiente já de confusão. Então, é preciso que haja os objetivos traçados. Os problemas existem e estão aí, mas é preciso discutir, porque senão daqui a pouco o Juiz de Fora já não consegue a gente tanto veículo. O traçado da cidade não permite desafogar o centro principalmente. Então é preciso discussões, os problemas são conhecidos e nós não queremos ver Juiz de Fora na próxima estatística como segunda cidade que mais atinge idosos em acidentes. É preciso disciplinar e a culpa não é nem do pedestre, a culpa é de todos. Boa tarde. Passamos a palavra ao gerente do Departamento de Saúde do Idoso, o senhor José Anísio Pitico da Silva. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereadora Ana. Antes que o nosso grandioso amigo Pitico suba à tribuna, eu gostaria de agradecer ao senhor Antônio Amaral, que, vendo as dificuldades que vem enfrentando a Prefeitura de Juiz de Fora e a Câmara Municipal,
mandou, através da Associação dos Aposentados, confeccionar 20.000 panfletos para que a gente possa fazer a nossa panfletagem durante todo o período da campanha da Semana do Trânsito. Então, senhor Amaral, em nome da comissão, nós agradecemos a gentileza da Associação dos Aposentados na confecção dos panfletos. E, na oportunidade, senhor presidente, cumprimentar aqui os alunos da Escola Álvaro Braga, acompanhado aí dos seus professores, coordenadores, parabenizar não somente os alunos, como toda a equipe pedagógica. Nosso muito obrigado. Passamos a palavra ao senhor José Anísio Pitico da Silva. Boa tarde, senhor vereador, presidente da Casa, Rodrigo Matos, através do qual cumprimento a vereadora Ana, presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa, vereadora Sheila, demais vereadores aqui presentes, secretários municipais, doutor Rodrigo, meu amigo secretário de governo, doutor José Soto de Figueiredo Neto, amigos e amigas aqui que trabalham com a pessoa idosa há algum tempo, público presente, Marisa e Sônia, funcionários do Departamento de Saúde do Idoso, muito obrigado pelas presenças de vocês. Eu quero compartilhar com vocês, rapidamente, enquanto trabalhador da assistência social, pelo Departamento de Saúde do Idoso e também do Conselho do Idoso, da própria Comissão do Idoso, algumas sugestões que a gente possa desenvolver juntos para o enfrentamento desse grande desafio, que é adequar o trânsito às necessidades das pessoas idosas, no sentido de que as pessoas idosas, como bem disse o Brito, especialista, terão que ser prioridades, né? A vida humana tem que ser preservada. E o que nos provocou a essa conversa pela comissão, exatamente como já foi colocado, a matéria muito bem colocada, reflexiva, do grande jornalista competente Eduardo Valente, da Tribuna de Minas, chamando a nós todos para essa reflexão. Então, esse expediente, essa audiência pública, ela vai nessa direção da boa provocação, e eu acho que esse é um papel muito importante dos meios de comunicação, e atingir o objetivo, porque nós estamos aqui conversando, então compartilhar alguns aspectos que eu acho que é de fácil execução, que não vai onerar em gasto algum. Primeiro, já foi colocado aqui um exercício de solidariedade na vizinhança com as nossas pessoas idosas, né? Eu moro num apartamento que os meus vizinhos, coincidentemente, na sua maioria, são idosos, então eu vejo a dificuldade e conclamar a cidade de Juiz de Fora uma rede solidária de vizinhança, de cordialidade, de civilidade, principalmente ao vir à cidade, que o acompanhante esteja presente, uma pessoa, o vizinho mesmo, a vizinha, um familiar, porque é muito difícil, né? Às vezes eu brinco, doutor Rodrigo, que o trânsito que a todos nós, como no feriado, velozes e furiosos. Só que é muito difícil termos essas competências velozes e furiosos com 70, 80 anos, tomando 5 a 6 medicamentos, interferência no equilíbrio. O doutor Clorivaldo sabe aqui melhor do que nós, do que eu, o que isso representa, a medicação, a visão, a audição, isso tudo fisiologicamente já estão alterados, o que não é nenhum fator patológico, isso faz parte do nosso processo de envelhecimento. Então, uma das sugestões seria essa. E uma outra que é muito batida, mas pouco colocada em prática, até onde eu tenho conhecimento, são as campanhas educativas. Eu acho, eu penso, eu acredito muito em campanhas educativas. E aqui, justiça seja feita pela Ana Bia, doutor Rodrigo, os funcionários da SETA, a gente estão sempre juntos, no Pró-Idoso, no SESC, em outros ambientes onde as pessoas idosas participam dessas campanhas públicas periódicas para que, de fato, a gente possa evoluir, não só numa semana, mas ao longo do tempo, a começar nas escolas municipais, né? Então, essas são as pequenas sugestões. Por outro lado, as pessoas idosas também precisam serem treinadas por nós, que trabalhamos com idosos nas nossas instituições, sobre as leis do trânsito. Respeitar o idoso também, na minha opinião, ele tem um papel fundamental na convivência diária com o trânsito, das leis, do sinal, do semáforo, essa coisa toda. E sobretudo, dizer que no trânsito as pessoas têm que ter prioridade, né?
A vida humana tem que estar acima de tudo. E aí, para finalizar, se a gente deseja a participação social dos idosos de um modo ativo, que eles possam sair de casa, que eles possam atuar na comunidade, na sociedade, no dia a dia, é pelo trânsito que essa via vai ser assegurada, não é? Então, o trânsito não pode ser um empecilho, né, um impedidor para que o idoso, então, faça parte e usufrua da cidade, a cidade que ele ajudou, a cidade que ele construiu. Então, essa cidadania, essa garantia de direito constitucional passa pelo trânsito, pelo transporte coletivo e pela vivência dele na cidade, porque as pessoas idosas querem usufruírem do seu direito do cidadão de participar dos movimentos da sociedade, do nosso dia a dia. E aí, para finalizar, o trânsito não pode impedir essa participação dos mais idosos, do quanto que nós precisamos evitar esforços e iniciativas para que a participação social das pessoas idosas seja garantida pelo trânsito harmonioso dentro do possível. Muito obrigado. Nós agradecemos o Pitico. Passamos a palavra para o coordenador de Política dos Direitos da Pessoa Idosa, vinculado à Secretaria de Governo, nosso amigo Rogério Rodrigues. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer o convite da Comissão Permanente do Idoso, por intermédio da sua presidente, vereadora Ana, estendendo aqui também os meus agradecimentos aos demais componentes, vereador Kennedy, vereador João Coteca, André Mariano, a todos os vereadores que estão aqui e que nos deixa felizes de saber que nós conseguimos juntar um número de forças com essa temática, que é tão importante. Os números estão aí, quem me antecedeu trouxe já um diagnóstico, e é importante quando a gente vê a Câmara envolvida, Secretaria de Transporte, quem também agradeço ao Rodrigo Tortoriello, secretário de Governo, Figueroa, Ana Ed, Pitico, Ana Bia, Polícia Militar, ou seja, esse público maravilhoso que está aqui nessa hora para discutir soluções, porque o diagnóstico nós já temos os dados, os números frios, não é? Porém, eu acho que foi muito bem colocado aqui por quem me antecedeu, principalmente na fala do Brito, a questão educacional. Nós temos, Brito, muitas excelentes leis, né? Nossa Câmara aqui é histórica em leis que garantem direitos aos idosos, a gente discute sempre, temos o código aí, precisa regulamentar, e precisa, infelizmente as crianças não estão aqui mais, mas precisa envolver essas crianças também. Nós temos que começar o processo de educação das bases, no fortalecimento das famílias, porque só não vai ficar idoso quem morrer antes. Então, não dá para falar de idoso sem envolver as gerações que antecedem. Então, é importante que a gente seja multiplicador de que é possível ter paz no trânsito, é possível ter garantia de direito dos idosos, desde que a gente se imbua do compromisso. Então, para mim, está extremamente representado pessoas de bem, pessoas que estão aqui com firme compromisso. A coordenadoria, ela está vinculada à Secretaria de Governo. Eu agradeço ao secretário Figueroa pela confiança, juntamente com o prefeito Bruno. Ela é fruto de um grande debate do Conselho do Idoso, de várias conferências, que sempre clamaram por uma coordenadoria dessa política, e o prefeito coloca essa coordenadoria no seu plano de governo. E o que é a coordenadoria? Qual o papel? O papel é estar junto, é buscar articulações, é buscar parcerias, é garantir direitos, trabalhar também deveres, também foi muito bem colocado. Aqui não estamos procurando culpados ou inocentes. Sempre que há uma guerra, todos são culpados, né? Nós precisamos buscar soluções, precisamos da paz nas relações, da paz no trânsito. E essa campanha, vereadora Ana, ela tem que ser permanente. Nós estamos, nessa semana, trabalhando a conscientização, chamando a atenção, mas a campanha tem que ser permanente, para esse ano, para o ano que vem, enquanto tivermos vida, Brito, né? E é importante a gente colocar e semear essa mensagem, para que cada um, ao sair daqui, né, leve para os seus espaços de convivência, para suas casas, levem para as organizações que participam. Eu estou vendo aqui também a Lourdinha, do bairro Grama, que tem um trabalho legal lá no grupo de idosos do CRAS Nordeste. A gente está, a coordenadoria, apoiando para que seja feito o núcleo do idoso, mas nós precisamos levar, multiplicar essa ideia.
Meu pai, meu falecido pai, dizia sempre: meu filho, o que para o carro não é o sinal, o que para o carro é o motorista, quem está entre o banco e o volante. Então, nós precisamos ter certeza que o outro parou e o outro tem que ter certeza que nós não vamos atravessar. A vereadora Ana colocou uma coisa muito séria também, vereadora. Às vezes, o mais jovem tenta passar e o idoso tenta atravessar, acompanhar. Mas as suas condições físicas já não permitem. Então, nós temos que estar atentos, não só com a gente, mas também com aquele que está ao nosso lado. Mas nós sempre nos achamos super-heróis. Nada vai acontecer com a gente, nada vai acontecer na nossa família, nós teremos vida eterna, nós nunca vamos atropelar ninguém. Eu, graças a Deus, nunca atropelei ninguém, mas digo para vocês, deve ser a pior sensação do mundo saber que tiramos a vida com aquilo que foi inventado para o nosso conforto, que se transformou numa arma. E o Ministério da Saúde adverte: o trânsito mata. Então, vamos, gente, ter atenção, vamos ter cuidado e vamos, sim, semear que é possível ter paz no trânsito. Vamos fazer com que a educação absorva essa demanda importante. Minha amiga Tânia Frank está aqui, assistente social, a gente tem várias discussões, que essa discussão possa ser levada, assim como todas as violências contra a pessoa idosa. Eu queria parabenizar mais uma vez a vereadora Ana, justificar aqui a ausência do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. A Lidiane Charbel teve um compromisso de última hora, não pôde vir, mas a coordenadoria, junto com todas as secretarias da Prefeitura, com a Câmara Municipal, através da Comissão Permanente, com o Conselho do Idoso, caminha junto e quer caminhar muito com vocês, para que a gente tenha em Juiz de Fora uma cidade que garanta o direito da pessoa idosa. Muito obrigado. Boa tarde. Nós agradecemos o Rogério e passamos agora a palavra para o gerente do Departamento de Política para a Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, da Secretaria de Desenvolvimento Social, nossa amiga Thais Altomar. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos os vereadores presentes, todos os amigos de trabalho e todas as pessoas aqui nesse momento. É interessante quando a gente fala, né, da questão da acessibilidade. Quando você tem uma Câmara que precisa de acessibilidade, você vai fazer uma palestra na 4ª Brigada de Infantaria Motorizada, que tive que subir hoje com 2 pessoas me ajudando a chegar no andar de cima, e já sei que no Hospital Geral do Exército, onde vamos palestrar essa semana também, tem escada. Essas dificuldades todas que nós passamos, e são muitas, e algumas palavras que ainda se repetem, como tombado, né? A gente faz como a Câmara, né? Destomba, tomba de novo, né? O negócio é fazer a questão da acessibilidade, que é muito importante. A entrada da Câmara é um exemplo. Mas essa luta é muito grande, ela é infinita, ela tem que ser todos os dias, tem que ser permanente, e a gente se preocupa muito com o que o trânsito joga diariamente de pessoas com deficiência. A gente fala muito da estatística de mortes no trânsito e a gente fala muito pouco das estatísticas de pessoas com deficiência decorrentes de acidentes de trânsito. E é muito grande, né? Entre arma de fogo e acidente de trânsito, a gente tem um número crescente, muito mal computado, porque muitas vezes a pessoa registra ali na hora que teve um acidente de trânsito, essa pessoa vai para o hospital e ela é só uma vítima de trânsito. E não se consegue contabilizar que lá no hospital ela foi amputada, ela perdeu a visão, né? Ela ficou cadeirante. A gente não tem essa contabilidade bem feita para que a gente possa ter um número exato para ficar mais assustado ainda em relação ao trânsito. Então, é muito importante esse momento, muito importante estarmos juntos, né? São várias frentes de trabalho aqui, e não obstante ficar aí a grande importância, aí a Rucoteca com a Comissão do Idoso, Comissão da Pessoa com Deficiência, essa importância da gente entender que o acidente de trânsito joga milhares de pessoas com deficiência na nossa sociedade. E aí elas vão estar aí junto com essas brigas todas por acessibilidade, mas o que a gente quer é que, assim como a prevenção de doenças vem diminuindo, né, o número de pessoas com doenças que causam deficiência, a gente vem aumentando assustadoramente acidentes com armas de fogo
e principalmente acidentes de trânsito. Então, vale se conscientizar, que a gente não tem um número exato, mas ele é muito grande, tentando evitar assim, porque é muito doloroso perder alguém vítima de trânsito. E pode demorar de 2 a 20 anos para você se restabelecer, se ficar vivo e se tornar uma pessoa com deficiência depois de um acidente de trânsito. Vale a consciência. Obrigada. Nós agradecemos a Thaís e passamos a palavra para a presidente do CONSET, a Comissão Municipal de Segurança e Educação para o Trânsito, Ana Beatriz Chaves. Boa tarde, os vereadores aqui presentes, parceiros da CONSET, amigos da CETRA, demais públicos. Eu gostaria de, em nome da CONSET, Comissão Municipal de Segurança e Educação para o Trânsito, agradecer a iniciativa dessa audiência pública. E aí eu cumprimento de maneira especial a vereadora Ana, e os vereadores André Mariano, João Coteca e Kennedy Ribeiro, da Comissão Técnica Permanente em Defesa do Direito dos Idosos, assim como todos os parceiros da Comissão Especial de Defesa do Direito dos Idosos. Nosso muito obrigado por estarem aqui. Eu gostaria de deixar registrado que este evento é um marco histórico no nosso município. Pela primeira vez, Juiz de Fora tem, no primeiro dia da Semana Nacional do Trânsito, reunidos para uma reflexão sobre o trânsito, o poder público, empresas, instituições, órgãos de classe, cidadãos, juntos na busca de uma melhoria para o trânsito da nossa cidade. Isso é a primeira vez que acontece no município. A mim coube a informação do que é a Semana Nacional do Trânsito. Eu explico no intuito de conscientização e conhecimento de todos. Ressalto na cronologia que o tema é antigo, mas as questões envolvidas extremamente atuais. A Semana Nacional de Trânsito é um período destinado à promoção de ações educativas pelos órgãos e entidades do trânsito. Contudo, é necessário evidenciar que a educação para o trânsito constitui dever dos órgãos vinculados ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme descrito no artigo 74 do Código de Trânsito Brasileiro e reforçado pela Resolução do CONTRAN 166 de 2004, onde, abre aspas, a educação para o trânsito ultrapassa a mera transmissão de informação. Tem como foco o ser humano e trabalha a possibilidade de mudança de valores, comportamentos e atitudes. Não se limita a eventos esporádicos e não permite ações descoordenadas. Pressupõe um processo de aprendizagem continuada e deve utilizar metodologias diversas para atingir diferentes faixas etárias e clientela diferenciada. Fecha aspas. Acho que fica bem claro o papel da educação no trânsito. O período fixado de 18 a 25 de setembro, ele faz menção, primeiro, ao Decreto Federal 45064, de 1958, onde o dia 25 de setembro foi estabelecido como o Dia do Trânsito, através da Campanha Nacional Educativa de Trânsito. Também faz menção à Lei Federal 5.108, de 22 de setembro de 1966, o Código Nacional de Trânsito, o antigo Código. E, por fim, faz menção à Lei 9.503,
de 23 de setembro de 1997, o aniversário do Código de Trânsito Brasileiro. Anualmente, o CONTRAN estabelece um tema para ser trabalhado na Semana Nacional do Trânsito. É percebido que, desde o estabelecimento da década de ações pela segurança no trânsito 2011-2020, estipulado e definido pela ONU, este tema tem deixado seus aspectos técnicos e de equipamentos para ser tratado de forma subjetiva, levando à reflexão da importância do engajamento de todos, cidadãos, instituições, poder público, nesta empreitada de diminuição de acidentes e valorização da vida. Em outras palavras, estimula a saída do estado de sensibilização para uma efetiva mobilização. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Este é o tema, este é o apelo. O trânsito precisa mudar. Todos nós já falamos isso aqui e todos comungamos com essa mesma ideia. Mas o trânsito só muda quando a gente muda. Boa tarde, muito obrigada. Nós agradecemos. Passamos a palavra ao secretário de Transporte e Trânsito, o senhor Rodrigo Tortoriello, por 15 minutos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Presidente, queria, antes de mais nada, cumprimentar aqui a vereadora Ana, o vereador Quente, João Coteca, né, e André. Pela realização, André Mariano, né, pela realização dessa audiência pública. Mas gostaria também de pedir licença nesse momento a todos, vereadora, porque eu tenho um atendimento lá no gabinete com uma entrevista. Como começou um pouco atrasado, acabou juntando, né, antes que comece a sessão da tarde. Mas, de qualquer forma, vou acompanhar depois, né, na repetição da TV Câmara. Então, agradeço, peço licença, desculpas. Obrigado. Com a palavra, o secretário Rodrigo Tortoriello. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Ana. Senhor presidente, a Secretaria de Educação do município está aqui representada pela professora Marlene. Eu gostaria de pedir autorização para ela se assentar à extensão da mesa. Pedir para... Professora Marlene, por favor. Traz Camila uma cadeira. Tem ali, ó. Tem cadeira ali? Tem. Ah, não, então tá bom. Tá jóia. Pedir para a dona Marlene, para... Senhora Marlene. Com a palavra, Rodrigo Tortoriello. Boa tarde, senhor presidente. Peço autorização aqui para cumprimentar a vereadora Ana pela excelente iniciativa junto com os demais membros da Comissão do Idoso, vereador Kennedy, vereador João Coteca e vereador André Mariano. Agradecer por a gente ter a oportunidade de vir aqui hoje, tratar desse assunto com tanta gente boa aqui reunida, né? Como esse assunto de trânsito, ele é transversal. Nós temos gente da educação, da saúde, nós temos idosos, nós temos os técnicos da CETRA, a quem a gente agradece aí a parceria e a dedicação para que a gente, no nosso trabalho do dia a dia. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer esse agradecimento, porque já demonstra uma evolução. Essa evolução do envolvimento da sociedade para debater esse assunto. E que a gente possa sair daqui, da Câmara de Vereadores, e conseguir continuar expandindo, ir para as universidades, para as escolas, para dentro das casas, onde a gente possa tratar esse assunto de maneira corriqueira e de maneira séria. Queria agradecer ao Legislativo, de uma forma geral, a todos os vereadores, por estarem participando desse evento na Semana Nacional do Trânsito e, se eu não me engano, é a primeira vez que o Legislativo se envolve de forma prática na Semana Nacional do Trânsito. Então, os parabéns a todos os vereadores que estão conosco nessa luta diária. A gente vai falar um pouquinho sobre estatísticas, a importância de se tratar os dados e a importância de se interpretar bem os dados, para que a gente possa tomar decisões corretas. A gente vai falar rapidamente sobre escolhas. A gente está falando aqui o tempo todo sobre escolhas, né? Por que o tema diz que a minha escolha faz a diferença? Porque se eu escolher atravessar fora da faixa, se eu escolher desrespeitar o semáforo, se eu escolher não usar um capacete ao utilizar uma motocicleta,
enfim, são diversos itens. Não usar um cinto de segurança, eu estou potencializando o risco de acidente. Aí você fala assim, mas isso é problema de cada um. Ele vai lá, se acidenta e vai ter o problema dele? Não. Friamente, se a gente fosse esquecer a questão humana, se a gente fosse analisar só friamente, qual o custo que a sociedade paga para manter o HPS em funcionamento, para que atenda os acidentados? Então, vamos esquecer, vamos fingir que a gente aqui não está analisando só financeiramente. Então, a Secretaria de Saúde é altamente impactada no seu orçamento pelas escolhas que a gente faz no dia a dia. Educação. O dia que a gente deixar de acreditar na educação e que a educação pode ajudar a melhorar o nosso país e qualquer índice do nosso país, a gente tem que desistir. A gente para tudo porque, igual aquela figurinha, né? Vem a evolução humana e o cara voltando e fala assim, volta que deu errado. É isso aí, a gente tem que voltar e falar lá para o Neandertal que deu errado. Porque a gente não pode desistir da educação. E é por isso que a gente confia na educação no trânsito, ainda que seja um trabalho de formiguinha, ele deve ser exercitado diariamente. E continuidade. Não podemos fazer apenas essa Semana Nacional do Trânsito e deixar que o assunto morra na semana seguinte. A gente tem que fazer disso uma ação permanente. E é essa a nossa tentativa. Pode passar o próximo, por favor? Vou falar um pouquinho da evolução da frota. Rapidamente, a nossa frota cresce aproximadamente 10 mil veículos por ano. Então, quando a gente fala de problema de infraestrutura, problema de circulação, é óbvio que a gente não consegue aumentar a nossa infraestrutura de circulação na mesma velocidade que cresce a frota. E diversos países já mostraram isso, que aumentar a infraestrutura não é solução para um trânsito melhor. Se fosse assim, Los Angeles, com aqueles viadutos em quase 5 camadas, não teria problema de engarrafamento nenhum. E a gente tem lá grandes problemas de congestionamento. Pode passar? Falando sobre os acidentes. Chamou muita atenção a matéria do Eduardo Valente, excelente jornalista, com quem a gente tem um bom relacionamento e trabalha conjunto algumas informações para que a sociedade esteja bem informada acerca dos problemas de nossa cidade. Então, em 2014, a gente teve lá 7.500 acidentes aproximadamente, 7.600. Em 2015, 7.800. Em 2016, a gente teve uma pequena redução, basicamente 7.700 acidentes. Vamos a tabelinha embaixo, a gente mostra o número de vítimas. 2.543, ela cai em 2015 e cai novamente em 2016. Então, a gente já está tendo uma redução do número de vítimas em nossa cidade. E esses dados aqui, se não fosse o excelente trabalho realizado pela PM, a gente não teria à disposição. Então, agradeço a PM pela parceria de sempre, além da fiscalização rotineira, do levantamento dos dados. Sim, as operações de lei seca também vêm a colaborar com esse trabalho que está sendo desenvolvido. Aí a gente entra especificamente na questão dos idosos, como foi alertado pela reportagem do Eduardo Valente. Nós tivemos 267 acidentes com idosos em 2014, 246 em 2015 e 220 em 2016. Na contramão dessa história, o número de atropelamentos aumenta. Os outros números vêm reduzindo, porém, a gente teve 97 atropelamentos em 2014, 94 em 2015 e 102 já em 2016, ou seja, ele cai um pouquinho e logo depois aumenta novamente. E o número de óbitos, esse também chama atenção. Em 2014, nosso trânsito era menos violento, matou 14 pessoas, sendo 5 idosos. Em 2015, foram 23 óbitos, novamente 5 idosos. Em 2016, 22 óbitos e 6 idosos. Agora eu queria alertar aqui para uma situação, e aqui não é nenhuma crítica à matéria feita pelo Eduardo, mas da importância desses dados que a gente está trazendo. Porque as pessoas aqui anteriormente já falaram sobre educação, sobre campanhas, e eu vim trazer um pouquinho de dados que é onde a gente tem que trabalhar. Como é que a gente norteia o nosso trabalho? Pode passar o próximo.
Essa página é o sistema chamado DataSUS, de onde a gente tira as informações, ou de onde o repórter tirou as informações para fazer aquela reportagem. E aqui embaixo eu chamo a atenção para o número de 216 internações no ano de 2016, são pessoas idosas, acima de 60 anos, que foram internadas em Juiz de Fora, vítimas de atropelamento. Se a gente comparar com o dado anterior, segundo a PM, a gente tem 102. Então, alguma coisa aqui a gente tem que apurar melhor esse dado. A gente tem que entender melhor essa informação. São acidentes que ocorrem nas rodovias, em outras cidades. Juiz de Fora é uma cidade polo para a parte de saúde também. A gente recebe acidentados, vamos dizer, de bicas, e eles entram na nossa estatística como acidentados de Juiz de Fora. Então, é importante que a gente trabalhe esse entendimento. E é isso que estamos tentando fazer no nosso dia a dia. Pode passar o próximo. E aí, para dar mais um exemplo, eu trouxe aqui a informação de acidentes nas principais vias da cidade. A gente tem a Rio Branco, como a que tem maior número de acidentes, também é uma das vias que tem maior fluxo de veículos. A Avenida Brasil em segundo lugar, JK e Presidente Itamar Franco. Nesse desenhozinho, nesse gráfico embaixo, tem só os atropelamentos. Se a gente fosse analisar a informação coletada sem aprofundar no entendimento dessa informação, eu ia afirmar para os senhores e para as senhoras aqui que o lugar mais perigoso da nossa cidade é a porta do HPS, que é aquele índice maior de atropelamentos ali. Alguém identifica a porta do HPS como o local que mais acontece atropelamentos em nossa cidade? Acredito que não. Por quê? Quando a PM recebe uma ocorrência e tem que ir lá fazer o preenchimento dos dados, às vezes a vítima não está consciente, às vezes não tem pessoas ali que possam prestar a correta informação. E ele põe a informação do local onde ele fez a ocorrência. Então, na porta do HPS, ele põe lá, Avenida Rio Branco, o número tal. Então, a gente fez um exercício pequeno, só para mostrar, então vamos prestar atenção lá, 523 é o número de acidentes na Avenida Rio Branco. Pode passar o próximo. Se a gente desconsiderar o registro do HPS, ela cai para 483. E aí, vocês podem ver que o gráfico fica mais equilibrado. Outros locais começam a se destacar também como importantes de serem avaliados pela nossa equipe técnica. Então, se a gente fizesse a decisão equivocada ou precipitada de tratar a porta do HPS, porque é o lugar que mais tem atropelamento, a gente ia encher de sinalização, equipamento, e o que ia acontecer? No ano seguinte ia estar a mesma informação aqui. A gente ia perder tempo, dinheiro público, recurso, ou seja, não dá para trabalhar de supetão. A gente tem que trabalhar com inteligência, tem que trabalhar com estudo. Porque quando o doutor Antônio Aguiar vai receitar o remedinho lá para o paciente dele, doutor Fiorilo, o que é que eles fazem? Fazem um diagnóstico, veem qual é a doença, quais são os sintomas que estão sendo apresentados e tratam aquela questão. No trânsito não é diferente, na engenharia não é diferente, na administração pública não é diferente. Se você não entender o problema, não tem como tratá-lo. Então, nesse momento, a nossa equipe está tratando de entender o problema. Pode passar? E aí, um resuminho das ações e providências que estão sendo tomadas. A gente tem a participação na Comissão Especial da Defesa dos Direitos dos Idosos na Câmara de Juiz de Fora. Nossa equipe participa rotineiramente das reuniões e das discussões. A gente criou uma comissão técnica para análise desses dados, não só desses. Outro dia teve aqui uma audiência pública sobre a JK. A gente está tratando aquelas informações para que a gente não implante o equipamento inadequado de segurança para a solução do problema. Criação da Escola Pública Virtual de Educação para o Trânsito. O que é isso aqui? A gente ter um espaço virtual que trate de educação no trânsito, que possa ser acessado por qualquer cidadão a qualquer momento, em casa, na escola. Isso é um projeto pioneiro que a gente está trazendo o conhecimento da CET de São Paulo, que tem uma escola virtual de trânsito. A gente está trazendo o conhecimento deles
para que a gente desenvolva os nossos projetos e tenha conteúdo de educação no trânsito perene. Molecada hoje não gosta de YouTube, de assistir no celular? Então vai lá, vai ter conteúdo para que eles possam ter acesso a esse tipo de material. Apoio irrestrito à Conset, porque a Conset não é só uma ONG, uma comissão que trata do trânsito isoladamente. Ela congrega empresas, comissões, o legislativo, o executivo. E se a gente não tiver essa transversalidade, tá certo? Se a gente não for transversal no tratamento desse assunto, a gente não vai conseguir atingir o nosso objetivo. Então, quanto mais gente, melhor. E quem quiser participar da Conset, por favor, procure a Anabia, junte-se a nós. Vamos tentar trazer mais e mais gente para esse trabalho. E uma campanha publicitária de segurança e educação para o trânsito, que a gente deve conseguir colocar no ar ainda essa semana. Mais tardar, com o encerramento da Semana Nacional do Trânsito, a gente coroa com uma campanha que não vai se encerrar na semana. Para quê? É a continuidade, a perenidade do nosso trabalho. E aí, Pitico, me permita fazer uma brincadeira aqui? Quem sabe a gente não pode gravar, filmar aqui em Juiz de Fora o primeiro Gentis e Respeitosos, ao invés do Velozes e Furiosos. Porque aí a gente consegue transformar a nossa cidade num lugar de gentileza e respeito ao trânsito. Muito obrigado a todos e que a gente possa ter uma Semana Nacional do Trânsito muito produtiva e que a gente consiga salvar uma vida que seja, que já vai valer muito a pena o nosso trabalho. Muito obrigado. Nós agradecemos. Vamos passar a palavra para os vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, vereador Charles Evangelista. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Charles. Senhor presidente, eu ia tirar algumas dúvidas, mas o secretário já sanou essas dúvidas. Eu vou deixar para dar um pela ordem no final. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Kennedy Ribeiro. Boa tarde, amigos e amigas. Boa tarde a todos os nossos convidados que estão aqui nessa tarde. Estava ali pensando sobre uma coisa muito importante, que nós estamos aqui vestidos de verde. Verde significa esperança. E há por nossa parte aqui na nossa cidade de Juiz de Fora uma esperança. Esperança que as pessoas sejam, de fato, educadas no trânsito, que, de fato, as pessoas venham a respeitar não só os idosos, mas como todas as pessoas no trânsito. Esta casa aqui tem a Comissão do Idoso, que trabalha incansavelmente naquilo que diz respeito ao idoso Juiz de Fora. Dona Ana é uma pessoa que tem nos trago, nessa casa, uma experiência de luta incansável. Ela já é idosa, mas ela tem um espírito de uma pessoa jovem, porque ela não cansa. A dona Ana, na presidência da comissão, tem dado resultados incríveis nesse município. Não estou falando isso aqui para estar lhe cortejando, entendeu? De forma alguma. Eu reconheço o seu trabalho aqui nessa casa, dona Ana. Me sinto orgulhoso de estar ao seu lado e tenho certeza disso, que todo o conselho que diz respeito ao idoso nessa cidade também tem essa mesma visão da senhora. O quanto a senhora tem trabalhado aqui. A senhora nos honra muito, parabéns pelo seu trabalho, pelas suas iniciativas ali junto àquela comissão que eu tenho participado. Quando não estou lá, estou mandando alguém do gabinete, mas você não falta, você está lá toda vez que é necessário, você está lá. Parabéns, você nos orgulha de ser uma vereadora aqui nessa casa, nesse mandato de 2018 a 2017 a 2020. Parabéns para a senhora. E eu penso assim, que Juiz de Fora tem que ser planejada urgentemente para o futuro.
porque Juiz de Fora não pode perder a qualidade de vida que nós temos aqui nessa cidade, que é um dos maiores fatores para cada vez mais pessoas estarem morando em Juiz de Fora. Como a gente tem recebido pessoas de fora para vir morar em Juiz de Fora. E nós temos um sério problema com o trânsito de Juiz de Fora. Isso aí está nos preocupando muito. Aqui nessa casa, o que diz respeito aos vereadores, nós temos feito o papel de casa. E bem feito. Aqui nessa casa, os vereadores trabalham muito para que o trânsito em Juiz de Fora, aquilo que diz respeito, melhorem. Você vê o Obama, ele sugeriu um projeto de lei sobre a carga e descarga aqui na cidade, importantíssimo. Isso não tem jeito de correr disso, isso tem que chamar aqui as partes envolvidas, discutir e tem que ter um planejamento em cima disso. Isso não tem jeito mais, entendeu, da gente correr disso. Senão o Juiz de Fora perde, o povo perde, e aí fica difícil de administrar a cidade. Uma mesma cidade vai virar um caos, nem aguenta administrar a cidade. Eu fico olhando o secretário Rodrigo, né? Um homem competente, a gente sabe, todo mundo sabe da fama do secretário aqui em Juiz de Fora, todo mundo sabe. Mas eu vejo que hoje, tratando-se de secretaria, a sua secretaria é a secretaria que mais tem cobrança em Juiz de Fora. E é a que mais tem que dar resposta rápida. E com isso, o PPA que vai ser enviado aqui nessa casa, foi enviado nessa casa, e nós estamos já perto de apresentar ele, o que acontece? Em 2018, o nosso prefeito, 2018, 2019, 2020 e 2021, para cada ano, 5 milhões será investido na cidade. Aqui está a competência do nosso secretário. Aqui está a competência. Ele está pensando em Juiz de Fora para o futuro. Ele está pensando para o futuro. E isso nós não podemos deixar de falar aqui. Vai haver também um investimento na ordem de 200 mil a cada ano, 2018, pela ordem, presidente. Prorrogação, por favor. Na audiência pública não pode, vereador Kennedy, então eu vou dar mais 2 minutos para você concluir. Muito obrigado, presidente. Então, 200 mil por ano para a educação nas instituições escolares. É aquilo, a fala do senhor Brito. Parabéns, senhor Brito, é isso mesmo. Precisamos de estar trazendo isso para os nossos jovens, que é o futuro. Juiz de Fora hoje está... 20% da nossa população é de idoso. É um dos maiores índices de idosos do Brasil e de Minas Gerais. Então, nós temos que preocupar, sim, com isso. Não vou prolongar mais, já me dou aqui por satisfeito de dar a minha contribuição, e quero falar para vocês que nós estamos atentos nas demandas, no que diz respeito ao idoso na nossa cidade, nós estamos atentos a tudo aquilo que vem nessa casa aqui, que vai contribuir para o nosso povo Juiz de Fora. Muito obrigado. Nós agradecemos. Pela ordem, vereador João Coteca. Então, boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria também de parabenizar aí a minha amiga vereadora Ana pela belíssima audiência nesta semana de trânsito que se inicia. E com este tema aí polêmico, onde as ações educativas com foco na transformação das atitudes dos envolvidos no trânsito, buscando aí um ambiente mais seguro, para a diminuição aí de acidentes e valorização aí da vida. Sabemos também que hoje a imprudência tem um impacto grande que é percebido aí nos hospitais de pronto-socorro de todo o país. A Semana Nacional de Trânsito é um momento adequado para despertar aí nos condutores o compromisso com a segurança, onde cada um deve fazer aí a sua parte. Todos precisam levantar essa bandeira para que possamos conviver em harmonia para um trânsito melhor. O meu muito obrigado e boa tarde a todos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, dentro da mesma linha também eu gostaria de dirigir a nossa comissão de trânsito aqui,
Faço minhas também as palavras do Kennedy de elogios à professora Ana, realmente tem uma vitalidade que é invejável, né? Aos componentes aqui da mesa, ao público presente, e dizer, eu falei há pouco ali, enquanto Vossa Excelência me pediu para que o substituísse aí, eu falei com o Rodrigo, Juiz de Fora, como a maioria das cidades, é uma cidade em que o trânsito ele é inviável para a grande maioria das pessoas. Eu falo, se você já tem uma limitação, eu já agora começo a ter minha artrosezinha no pé, então eu já não consigo atravessar um sinal com a rapidez que eu atravessava. Eu acho, Brito, que o processo de educação é fundamental, porque ele é a base de tudo. Mas nós precisamos de investir muito em recurso tecnológico para a segurança do trânsito, porque à medida que a cidade cresce no seu contingente, eu vou pedir uma tolerância, senhor presidente, para poder concluir, à medida que a cidade ela cresce, né, na demanda do carro, você não tem como impedir esse crescimento, isso é uma coisa quase que impossível. Nós temos que criar artifícios dentro do trânsito, os temporizadores, por exemplo, o cego, se ele tiver um sinal sonorizado, ele pode atravessar sozinho essa rua. A acessibilidade para os cadeirantes tem que ser mais facilitada. Quer dizer, os recursos tecnológicos têm que aumentar para que você tenha condição de competir com esse crescimento. Se a gente não fizer isso, a gente aprende a fazer as coisas em termos, mas quando o indivíduo entra dentro do automóvel, ele se transforma numa outra pessoa e a gente tem que ser contido. Eu gosto de lembrar sempre o Lacan, né, que o ser humano ele tem que ser contido, porque se ele não for contido, a essência dele é transgredir. Mas parabéns a todos, né, parabéns ao Rodrigo, que eu sei que faz um belo trabalho à frente da secretaria, mas como bem disse o Kennedy, é a mais cobrada. Boa tarde a todos e parabéns, meu muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Gostaria aqui de cumprimentar também o pessoal do grupo CSC, que é a turma ali composta pelo Luiz Antônio, pelo Júlio César, que é meu amigo, inclusive, meu padrinho de casamento, um grande amigo que eu tenho, o Aparecido e a Alessandra, né, que fazem parte aí deste grupo que compõe as empresas Ansal, Santa Luzia, São Francisco, e que estão diretamente ligados à capacitação de motoristas, cobradores, no tratamento com as pessoas, né? Então é importante... já justificou? Ah, sim. Então tá bom. Então, só mesmo cumprimentar esses profissionais aqui do trânsito que estão diretamente ligados com a educação dos profissionais que trabalham no trânsito. E também, aqui, dar uma sugestão, não sei também se já existe, né, dar uma sugestão para o nosso secretário de transporte, para viabilizar, de repente, só para completar, senhor presidente, viabilizar um estudo no sentido das áreas onde esse semáforo voltado para o pedestre, onde nem mesmo nós que temos uma capacidade de reação maior na travessia de algumas ruas e cruzamentos de avenidas em Juiz de Fora, nós mesmos, quando nós já vamos começar a atravessar, o semáforo já está piscando, né? E aí, pensando justamente nessas pessoas idosas, grávidas, crianças, de repente a CETRA fazer esse estudo desses pontos, obviamente já deve ter alguma coisa lá, né, para que nós pudéssemos melhorar e aumentar esse tempo de travessia, que a gente sabe, obviamente, que o idoso tem essa dificuldade. Só para complementar ainda mais, senhor presidente, cumprimentar aqui o presidente da Associação dos Aposentados, por saber que o senhor apoia esse nosso projeto. É um projeto polêmico, é um projeto que também, mesmo antes da sua tramitação, houve toda uma discussão, mas nós já vimos uma sinalização positiva da Prefeitura no sentido de discutir esse projeto. Acredito que daqui a pouco ele também vai vir para votação aqui na Câmara e nós contamos realmente com o apoio do senhor e de todos os aposentados. Cumprimentar a nossa presidente da Comissão do Idoso, a toda a comissão, pela sugestão da audiência pública. Tenho certeza absoluta que nós teremos muito êxito a partir dessa discussão aqui. Uma boa semana do trânsito a todos. Pela ordem, vereador André Mariano. Senhor presidente, boa tarde a todos e a todas. Através de Vossa Excelência, senhor presidente, eu quero aqui agradecer e parabenizar todas as pessoas envolvidas por esse trabalho.
agradecer a oportunidade de poder fazer parte da comissão, a nossa vereadora Ana, que é a nossa presidente da Comissão do Idoso, Direito dos Idosos. Ouvindo e prestando atenção diante de tudo que os colegas têm dito, o Estatuto do Idoso, na sua Lei 10.741, de 2003, no seu artigo, diz que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção, à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitem um desenvolvimento e a condição da dignidade. Então, o vereador Kennedy falou muito bem sobre o nosso PPA, sobre os recursos que estarão sendo destinados a cada ano, né? E a gente pede com que o nosso secretário, só para concluir, senhor presidente, o nosso secretário, que é tanto cobrado, possa receber mais esta cobrança, que todo o investimento que possa ser feito, não só na conscientização dessa semana a respeito do trânsito, mas que possa estar sempre tendo uma atividade constante para que realmente os nossos idosos possam ter essa proteção do Estado, essa qualidade melhor de vida. Parabéns a todos, obrigado, e pode contar conosco com o nosso trabalho. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, da mesma forma que os demais, quero parabenizar a comissão do idoso, na pessoa da vereadora Ana, do vereador Kennedy, do vereador João Cotec, do vereador André, e a todas as entidades, né, que participam dessa comissão, porque esse trabalho só pode ter resultado de um trabalho em conjunto. Então, a todas as entidades envolvidas aí, a gente quer deixar o nosso reconhecimento e parabenizá-los a todos. E dizer ao secretário que esse mês a agenda dele está cheia nessa casa, vai vir aqui mais do que muitos vereadores. A gente reconhece que a demanda é grande na Secretaria de Transporte e nós precisamos muito da compreensão do senhor. A reportagem mostra isso para nós, o anseio que a sociedade espera de todos nós. Passamos a palavra às considerações finais. Vereadora Ana Rossignoli. Senhor presidente, acredito eu, como todos nós encerramos essa audiência de hoje de uma forma prazerosa. Primeiro, porque nós abraçamos a causa. Fizemos uma integração acirrada entre a SETA, a CONSET e outras entidades. Esta luta não é minha, ela é nossa. Se nós queremos uma Juiz de Fora melhor, nós precisamos dar as mãos. Nós não podemos trabalhar de forma isolada. Hoje nós temos aqui a oportunidade de ter 2 policiais militares, temos a representatividade do senhor secretário, da Ana Bia, também representando a CETRA, a Ana Ed representando o CONSET, o Pitico representando o departamento, doutor Clorivaldo, o senhor Antônio Amaral, Rogério, representando a Coordenadoria do Idoso, Mariano, representando a Secretaria de Urbanismo, a Thaís Altomar, representando o Departamento de Deficientes, Secretaria de Educação, o Aloísio, representando aí também a CETRA, né, Aloísio? A Tânia, né, assistente social, a Marisa, o Brito. Então, hoje, nós podemos sair daqui, pelo menos um pouquinho mais satisfeito do que em outros tempos. E é isso que nós precisamos. O Rodrigo secretário, disse que o nosso trabalho tem que ser um trabalho de formiguinha. E é isso mesmo. Nós temos que fazer um trabalho de formiguinha, carregando, 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 até que a gente, né, chegue ao final com sucesso. Com relação ao nosso trabalho da comissão, senhor presidente, eu quero deixar aqui bem claro
Esse trabalho não é da vereadora Ana. A Comissão do Idoso da Câmara Municipal é composta pelo vereador Kennedy, pelo vereador João Coteca, pelo vereador André Mariano. Mas também não somos nós, não. Esse sucesso é o somatório da OAB, é o somatório do Departamento de Saúde do Idoso, da AMAC, da Universidade Federal de Juiz de Fora e outros mais, da Secretaria de Educação. Então, este somatório, a maneira pensante de cada um, é que vem fazendo com que a nossa comissão seja realmente um sucesso. A vereadora Ana é apenas uma pessoa que ali está para somar e dar a sua contribuição. Com relação à minha vitalidade, vereador Kennedy, quem sabe, talvez, quando essa caipirinha de 9 anos de idade aqui chegou, cansada de andar 7 quilômetros para vir, 7 quilômetros para voltar para casa, talvez tenha sido essa caminhada da infância que tenha me dado essa vitalidade. E eu sou uma pessoa muito abençoada. E eu sou uma pessoa que eu não meço lugar e espaço para dobrar o meu joelho ao chão e agradecer a Deus a saúde que eu tenho aos meus 68 anos de idade. Então, eu estou aí com quase 70 anos, me sinto realmente uma pessoa jovem, porque eu gosto de praticar o bem, eu gosto de fazer o bem, eu gosto de dar as mãos e ajudar as pessoas que precisam. Então, senhor presidente, para finalizar a nossa fala, eu digo que a minha, a sua, a nossa escolha vai fazer a diferença no trânsito. Nos ajudem. Nós não podemos parar por aqui o nosso trabalho. Nós precisamos dar continuidade para que a gente obtenha o sucesso desejado. Meu muito obrigada. Tenham todos uma boa tarde. Que Deus os abençoe. Pela ordem, vereador Charles. Senhor presidente, só para finalizar aqui também, gostaria de estar parabenizando aí toda a comissão, a vereadora Ana, vereador Kennedy, vereador Coteca e vereador André Mariano, por essa audiência. Eu acho que o primeiro passo é a gente, quando alguma coisa não está indo da forma que a gente imagina, a gente reconhecer o erro, né? Então, se Juiz de Fora está na segunda cidade com mais acidentes em relação aos idosos, então acho que o erro foi reconhecido e o segundo passo é fazer o que está sendo feito aqui, é começar a trabalhar com campanhas de conscientização. Então, eu tenho certeza que a população de Juiz de Fora, a população idosa, está muito esperançosa com todas essas pessoas aí que estão na busca por melhorias para eles. Muito obrigado, presidente. Estamos agradecendo a presença de todos, estamos encerrando a presente audiência pública às 17h30, dando início à nossa reunião ordinária.